Quero começar mostrando para vocês nossa família, não é? Meu secretário está lá atrás, ele é meu controle remoto de slides hoje aqui, esses que vocês estão vendo na foto. Encontrei Educação por Princípios, acho que 3 ou 4 anos atrás, num workshop em Belo Horizonte. Uma funcionária da Editora Cristã Evangélica, que é o lugar onde eu trabalho, fazia uma pós no Mackenzie. E a doutora Inês dava aula, mas ela convidou a Elvia para falar sobre Educação por Princípios. E ela chegou de volta na editora encantada com essa coisa que chamava Educação por Princípios, falava comigo, mas eu não entendia direito, eu entendia errado, eu dizia para ela, não, mas princípios, nossa editora há 20 anos já produz material, já ensina princípios bíblicos, né? Pobre de mim, não tinha ideia do que ela estava dizendo. Aí tinha um workshop, eu falei, Silvana, vai no workshop, você que está tão interessada. Ela falou assim, não, você que vai. Eu falei, não, você vai. No fim, eu fui. E tenho que confessar para vocês que logo depois da primeira plenária, o que eu senti foi um desespero muito grande, porque eu queria assistir todas as sessões temáticas, todas, né? Eu perguntei, eu posso entrar um pouquinho em cada uma, mas para pegar material, para pegar contato, não podia. Mas de cara, quem eu encontro? Rubens Cartacho, e depois o seguinte, a sua esposa Daniela Cartacho, e depois, sessão temática após sessão temática, eu fui enxergando um retrato da minha vida com alguém que precisava mudar bastante as suas convicções, não só na área educacional, não só na área como professor, mas também como pai, como esposo e tudo mais. De lá para cá, então, Deus tem varrido a nossa vida, e Ele confirmou o plano dele de envolvimento nosso, como família nisso, abrindo também o coração da nossa liderança, né? Você trabalha numa organização, você não é independente. Então eu voltei para a editora, e aí nossa diretoria pensou assim, puxa, se Deus trouxe isso até nós, e o André responde isso como pessoa, o que é que nós temos que responder como organização? E aí começamos uma saga de produção de material que nós ainda não terminamos. Trabalhamos agora só essa parte de ensino bíblico para a escola cristã, e que está na coleção Aprender a Palavra, desde infantil, maternal, até o 3º ano do ensino médio. Tá? E eu estou terminando uma série também de livros paradidáticos abordando as ferramentas da educação por princípios, ou da abordagem educacional por princípios, porque vocês sabem que um dos diferenciais da nossa abordagem é que ela não é só propriedade do professor. O aluno precisa entender por que nós educamos da maneira que nós resolvemos educar, para que o processo seja efetivo e para que os resultados sejam alcançados. Essa foto é muito significativa. Nós estamos aí na FACE, na Foundation for American Christian Education. De um lado vocês estão vendo Werner Hall e do outro lado Rosalie Slater nas fotos que estão ali. Deus nos deu o privilégio de passar 3 dias por ali, conhecendo essa história de educação por princípios, estreitando os laços entre os nossos países, porque uma coisa é verdade, vocês precisam saber isso de cor e salteado. A educação por princípios não é americana, ela é bíblica. Qual a relação dela com os Estados Unidos? Nós encontramos na história colonial dos Estados Unidos uma demonstração, um laboratório da aplicação desses princípios que são bíblicos, não são exclusivamente americanos. Eles apareceram na Constituição Americana? Apareceram. Mas quem veio primeiro? A Bíblia ou a Constituição Americana? A Bíblia. Então eles são bíblicos. Estou dizendo isso para vocês porque às vezes a gente vai apresentar a educação por princípios para alguém e a pessoa fala assim para você, mas fala tanto de Estados Unidos, né? Então você já sabe, fala porque foi lá que a gente teve um experimento, um laboratório, uma aplicação, mas ela não é americana, ela é de Deus, ela é bíblica, ela é para todas as nações. Queria mostrar para vocês um vídeo sobre cosmovisão. Não foi. Aline, você pode dar um clique nesse vídeo para mim, por favor? Vamos ver se vai com um clique do... Ele está disponível no YouTube, vocês podem depois baixar e usar. Essa é a Sasha, esse é o Sandro, vou narrando para vocês se não tiver som. Eles tinham bastante coisa em comum, gostavam do mesmo tipo de café, mesmo tipo de roupa, gostavam de livros antigos,
Gostavam de música para jovem, mesmo gosto para filme, né? Mas eles começaram a ver que tinham diferenças muito grandes num jantar, que eles foram percebendo. E aí abriram o biscoitinho da sorte na comida chinesa e colocaram: a jornada da vida termina com um novo começo. E aí vai a discussão, mas na vida real a jornada termina com um final. E o moço vai dizer: morreu, acabou, não funciona mais, não tem mais nada o que fazer. Eu não acredito em fantasmas, eu acredito que nós somos criaturas físicas, compostas de átomos, né? O cérebro é que manda, acabou, game over. Não acredito em vida eterna. E o vídeo segue e ela vai dizer: mas eu acredito em tudo isso. E aí eles vão falar: nós temos visões diferentes de vida. E ela fala: não, nós não temos crenças diferentes, nós não temos opiniões diferentes, nós temos visão de mundo diferente. A gente vai tratar hoje aqui da cosmovisão bíblica, porque se nós não tratarmos de cosmovisão, nós não vamos conseguir cumprir com os pressupostos da abordagem educacional por princípios. Se nós não mudarmos dentro, primeiro do nosso coração, primeiro da direção da escola, primeiro da direção acadêmica da escola, da coordenação, dos professores, dos funcionários e depois dos alunos, nós não vamos alcançar os verdadeiros objetivos. Então, nosso tempo aqui hoje é fazer você pensar um pouco sobre esse assunto, questionar um pouco sobre isso. Quando nós conseguimos trazer para cá o teste de cosmovisão, o Pearce Test do Niemeyer Institute, vocês podem ter grandes surpresas. Eu fiz o teste curto, o teste grande são 60 perguntas, a gente leva mais ou menos 40 minutos para fazer. Ainda vou fazer esse teste, mas o curtinho já mostrou para mim nos resultados que a minha cosmovisão econômica era socialista. Então quando termina, você fala assim: opa, eu pensei que era bíblica. Não, não é, é socialista. Volto lá na pergunta e vou examinando onde é que está esse diagnóstico, onde é que está o problema, o que eu preciso mudar na minha maneira de pensar, tá? Queria começar pensando com vocês nas primeiras perguntas. Antes de a gente pensar em cada tópico do assunto, quais são as perguntas que nós temos que fazer? E a primeira é: professor, você conhece sua cosmovisão? Não sei se você já conhecia esse termo, tal qual ele deve ser conhecido. A gente vai passar por ele um pouquinho mais. Mas você já acreditou que você tem uma visão de mundo? Você já venceu o mito da neutralidade? Muito importante isso. Tem muito professor cristão que acredita no mito da neutralidade, acredita que ele pode ensinar uma coisa diabólica na sala de aula, se ele tiver maturidade e souber como conduzir, isso não vai fazer mal para os alunos, porque aquilo é neutro. Acreditam que as coisas que são propostas para nós não têm segundas intenções, não tem coisa por trás. Esse é o mito da neutralidade. E a gente precisa vencer esse mito da neutralidade. Para a gente vencer o mito da neutralidade, a gente precisa crer: eu tenho uma cosmovisão, eu tenho uma maneira de ver o mundo, eu não escolhi essa maneira de ver o mundo. E talvez essa seja a verdade mais despercebida quando nós pensamos em cosmovisão. Você não chega um momento, ou você pode chegar a esse momento, mas a cosmovisão que você traz naturalmente, você não parou um dia e falou assim: eu vou escolher essa cosmovisão. Ainda que você tenha se convertido ao Senhor Jesus, tenha se tornado cristão, ainda que você ame a abordagem educacional por princípios, necessariamente você pode ser que não tenha feito essa opção. Você nasce, você cresce, plantam em você cosmovisão, principalmente na sua casa, plantam em você crenças na escola, plantam em você verdades em todo lugar que você vai, na igreja, na rua, e essas coisas ficam e são assumidas por você. Então a primeira pergunta para você é: você conhece sua cosmovisão? Se você não conhece, então convido você a orar para que esse teste venha logo para a língua portuguesa. Se você fala inglês, vai no site do Instituto Niemeyer, faça o teste, conheça a sua cosmovisão. Não é um convite para você conhecer a cosmovisão que você pensa ter, ou que você deseja ter. É um convite para você conhecer a cosmovisão que você tem. É muito importante essa educação por princípios, porque eu tenho visto
que em relação a essa abordagem nós temos 2 níveis de envolvimento. Um primeiro nível é muito popular. Qual é esse nível popular? Quando a gente convence a nossa mente de que a EP é uma abordagem excelente. Ou seja, eu posso aplicar, eu devo aplicar, porque ela realmente vai fazer com que eu alcance os objetivos que eu desejo para a minha escola, para a minha igreja, para a minha casa. Eu convenço as minhas ideias. Mas há um segundo nível e um pouco mais profundo de envolvimento, que é quando eu convenço o meu interior. E aí eu me rendo àquelas coisas que tenho que fazer, independente do tamanho do desafio que elas representam para mim. Independente da perseguição que ela pode desencadear, independente das reclamações que ela pode trazer, eu me rendo, eu me dobro, eu me prostro e eu faço. Daí eu vou parar de falar assim, mas vai dar muito trabalho, e eu vou falar, Senhor, me ajuda nesse trabalhão que eu tenho que fazer, porque eu rendi também o meu coração. Não sei que nível você está nisso. Às vezes você está convencido, já conseguiram convencer você, a EP é a abordagem que eu devo usar, mas só quando convence o nosso coração é que a gente abre mão de tempo, de férias e de várias coisas para trabalhar nessa abordagem educacional. Se você já leu Renovando a Mente do Educador, ou já fez o curso de EAD com a gente, você vai perceber que nos primeiros capítulos, a doutora Elizabeth Humans, ela conta a sua história em relação à abordagem educacional por princípios. Ela foi matricular os filhos na escola e ela diz assim, o meu desejo mais secreto era me tornar aluno da 3ª série de novo. E ela se oferece para ser professora de literatura e a diretora da escola percebe que ela tinha potencial, investe nela e ela então vai trabalhando. Mas ela diz o seguinte, para eu produzir os meus fichários, para eu produzir as minhas aulas, para eu estudar e trabalhar na abordagem educacional, eu empreguei tempo de escola, tempo remunerado, e ela usa uma expressão lá no livro que talvez você não perceba, mas é verões de estudo. Vamos lembrar como funciona a escola nos Estados Unidos? As férias são localizadas no verão. Quando ela fala verões de estudo, o que ela está dizendo para nós? Que ela se afundou para estudar o que ela tinha que estudar quando? Durante a motivação dela era o salário. Não? Era o tempo remunerado? Era se alguém ia reconhecer aquilo ou não? Mas a gente só vai fazer isso, vou dizer para você, se você tiver sido convencida e convencido também no coração e não só na mente. Então qual é a sua cosmovisão? A EP já inundou sua cosmovisão? Já trabalhou sua cosmovisão? Já banhou sua cosmovisão? Já incomodou você? Você olha para você e fala assim, tem alguma coisa errada ainda, não sei o que, mas eu tenho que caminhar um pouco mais no coração. Ela já convenceu suas motivações? Tem que confessar para vocês, gente, eu tive 2 conversões na vida. Uma, quando o Senhor Jesus me achou no pecado, aos 8 anos de idade, e me trouxe. E outra, que eu acho que foi tarde, mas Deus é soberano, Ele sabe o tempo, foi convencer o meu coração a abordagem educacional por princípios, foi dobrar o meu coração a ela. Você pode estar convencido que ela é uma boa abordagem educacional, mas o seu coração precisa estar convencido. A sua alma precisa estar convencida, as estruturas mais profundas do seu coração precisam estar convencidas. E qual é a sua cosmovisão? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder. A segunda pergunta que você tem que responder é: você entende a visão do currículo de sua escola? Você entende a visão de currículo de sua escola? Pode mudar o slide, por favor. Você entende a visão de currículo da sua escola? Olha só, se nós vencemos o mito da neutralidade, certo? Se nós não cremos mais na neutralidade, se nós sabemos que nada é neutro, o currículo também não é neutro. O currículo da escola, assim como na igreja, quando a gente chega no culto, o culto mostra para nós o que a igreja pensa, né? Qual as doutrinas que ela tem, o que a igreja canta é aquilo que ela pensa. Na escola, o que a escola ensina é aquilo que ela pensa. Então, reflita comigo. Se você ensina um currículo, como é que você vai ensinar um currículo que você não conhece? Como é que você vai ensinar um currículo que você não conhece os fundamentos e as bases da elaboração dele? É como você lê o discurso de uma outra pessoa de última hora que você sequer sabe sobre o que é. Você já imaginou?
Essa história vai parecer para você absurda, mas ela é tão absurda quanto você ensinar um currículo que você não entende ou que você não analisou a cosmovisão dele. Você chega num lugar, numa reunião, 1000 pessoas assistindo você, o orador principal não vem falar. Aí vamos dizer assim, já sei, a Vera Magaldi está aqui, vamos pegar a Vera e vamos colocá-la para ler esse discurso aqui na frente de todo mundo. Mas ela não sabe quem era o palestrante, o que ele pensava. Ela vai lá toda animada e começa a ler. E de repente ela começa a ler coisas que ela não acredita, coisas que ela não assume, coisas que ela não vê, coisas que ela é contra. Todo currículo carrega uma cosmovisão. Quando a gente chega às vezes como capacitador numa escola e pergunta assim, qual é o seu currículo? Confesso para vocês que dá um frio na barriga quando me mostra um sumário de livro didático. Né? Porque assumir o sumário de um livro didático, seja ele qual for, como currículo, é como discursar a palestra de outra pessoa sem conhecê-la muito bem, sem saber por onde ele trata, por onde ele vai. Então nós podemos usar livros como apoio, mas nós precisamos conhecer o currículo que foi pensado na nossa escola, com uma mente cristã, com um coração cristão, com objetivo cristão, com uma direção cristã. Próxima pergunta para nós é, qual é a cosmovisão da liderança da organização em que você trabalha? Falei para vocês no começo que quando nós pensamos em cosmovisão, nós temos que pensar em cosmovisão em todas as camadas das escolas, igrejas, associações de família que nós estivermos envolvidos. Não só na cosmovisão de alunos e professores. Então, olhando para a sua liderança, olhando para a liderança da sua escola, olhando para a liderança da mantenedora da sua escola, se você tem uma mantenedora, olhando para as pessoas que estão envolvidas em decisões no lugar onde você trabalha, qual é a cosmovisão dessa liderança? E se não é uma cosmovisão cristã, como é que você vai trabalhar para que seja uma cosmovisão cristã? Você sabe que quando a gente trabalha nessa direção, ou seja, quando nós vamos lidar com subordinados, com gente que nós lideramos, nós trabalhamos de uma maneira. Quando nós vamos falar com quem é nosso líder, com quem nos lidera, nós trabalhamos de outra, certo? Precisa ser bem mais esperto, bem mais sábio, bem mais ligeiro, bem mais paciente quando nós vamos trabalhar com quem lidera a gente. Costumo dizer que mudança de visão, mudança de cosmovisão, a gente só faz com patê. Vocês gostam de patê? Depende do que, né? Mas o que é patê, gente? É paciência, certo? Se você não tem paciência, você não vai esperar mudança. Esquece, tá? Paciência, depois amor. Lembra do profeta Zacarias? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tempo, então paciência, amor, tempo e estratégia. Vocês conhecem bem os princípios, reconhecem o princípio da individualidade. Cada pessoa, cada líder, uma estratégia diferente. Para alguns você dá livros, para outros você manda vídeo, para outros você inscreve no workshop, certo? E assim você vai trabalhando e compartilhando a cosmovisão. Cosmovisão a gente não muda assim, bom dia, hoje eu quero mudar minha cosmovisão. Não acontece assim, né? Até porque ela é parte de nós. Imagina, se para você mesmo não acontece assim, você não vai chegar para o seu diretor, né? Falar, pastor Renato, mude sua cosmovisão agora. Não tem jeito, né? Ele vai começar um processo, e aí tempo, estratégia é o que a gente faz, tá? A outra coisa interessante que a gente precisa pensar é como a cosmovisão de todas essas pessoas envolvidas transbordam para a sala de aula e para o seu ensino. É possível reconhecer elementos que formam cosmovisão? Porque olha só, a gente não ensina cosmovisão, tá certo? Nós ensinamos debaixo de uma cosmovisão. Nós ensinamos sobre uma cosmovisão, mas nós não ensinamos a cosmovisão. Nós ensinamos verdades que formam a cosmovisão. Ou ensinamos conteúdo que deformam a cosmovisão. Tá? E a gente precisa saber como é que chega isso na sala de aula. Essa cosmovisão transborda a sala de aula.
Alguns anos atrás, minha filha chegou em casa com um material de ciências que era de uma editora que se declarava cristã. Tá? Isso tem alguns anos, gente, não me lembro quantos. Mas lá nesse material dizia o seguinte: nós não podemos tirar árvores para construir estradas. Essa é uma ideia de cosmovisão cristã? Como eu não posso construir estradas? Como eu vou me locomover? Como o alimento vai chegar para as pessoas? Como missionários vão viajar? Vocês percebem? Um detalhe pequeno, meio que de não culto ao Criador, mas culto à natureza. É a não destruição da natureza, da criação pela própria criação, e não por alguma coisa maior. Então, quando eu estou construindo estradas, eu não estou destruindo a natureza. Agora, quando eu vou lá na floresta amazônica e legalmente corto madeira para encher só o meu bolso, eu estou pecando. Isso não combina com a cosmovisão cristã. Então, percebe? Na visão cristã de mundo, a ecologia acontece na medida que eu exerço a minha responsabilidade ao senhorio do Criador, e não por amor à própria criação em primeiro lugar. A gente precisa pensar, que é que nós estamos ensinando, que cosmovisão está transbordando na sala de aula, traduzida nos vários conteúdos que você coloca. Significa que no mínimo você precisa ficar esperto. Por quê? A cosmovisão não vem declarada, certo? Vocês viram aqui com a doutora Viviane muita coisa de cosmovisão que vem vestida ou vendida com uma outra ideia. E a gente precisa sempre perguntar: essa verdade forma que tipo de cosmovisão? É a cosmovisão cristã? Então nós queremos para o nosso ministério de ensino. Não é cosmovisão cristã? Então nós não queremos. Nós vamos combater, nós vamos reformar, nós vamos renovar, nós vamos transformar, mas nós vamos transbordar. Agora, olha só, não trabalhar a sua cosmovisão cristã com o indivíduo é o primeiro obstáculo para você não ensinar verdades formadoras de cosmovisão cristã. Por quê? Vai faltar para você discernimento, vai faltar para você verdade, vai faltar para você fluidez na maneira como você ensina essas verdades. Então, essas são as primeiras perguntas que você tem que fazer para você e para aqueles que estão trabalhando com você. Se nós tivéssemos mais tempo, ia parar um minutinho aqui e ia pedir para vocês fazerem essas perguntas uns para os outros. Tá? Se você quer conhecer melhor alguém de outra escola aqui no workshop, chega para ele e faz essas perguntas. Você conhece a cosmovisão? Sabe qual é? Como funciona? Como funciona a cosmovisão da sua escola, da sua organização, da liderança? E se você fala, eu não sei nem qual é a minha, então você precisa estudar sobre isso e tentar descobrir o que você pensa sobre o que você pensa. Entende isso? Não é só o que você pensa, eu penso isso, e o que você pensa sobre isso. Não o que você acha que pensa. Eu queria que vocês esquecessem tudo, vocês não esquecessem isso. Entender minha cosmovisão é entender o que eu realmente penso, não o que eu acho que eu penso e não o que eu deveria pensar. São duas coisas diferentes. Isso que eu falei para vocês dos níveis de envolvimento com a AEP tem a ver com isso. Quando eu conheço a AEP e me convenço, ela é boa, eu me convenço. Eu deveria educar debaixo desses princípios. Mas eu não educo debaixo desses princípios se eu não der o segundo passo, que é, eu vou de verdade me envolver com isso e não vou só pensando que eu deveria fazer e deveria me envolver. Bom, pensando sobre o ensino bíblico, há duas posturas comuns que nós temos que tomar. E nós temos visto por aí, não que nós temos que tomar, mas que eu tenho visto por aí. E elas são descritas por essa imagem. A primeira, dois mundos completamente separados. Ou seja, o ensino bíblico fica confinado apenas nas aulas de educação cristã ou de ensino bíblico ou na atuação da capelania escolar. Essas coisas não estão erradas. A Bíblia tem que estar nessas áreas. Mas numa escola de AEP, ela não pode estar só nessas áreas. Há um escritor sobre currículo cristão, Rushduni, ele tem uma obra em português que é a esquizofrenia cultural. Anote isso que você precisa ler essa obra, tá? Ele escreve no capítulo de currículo sobre como ensinar a Bíblia, ele diz, a Bíblia na escola cristã não pode ficar confinada só às aulas de educação cristã. Esquizofrenia cultural, o nome do livro.
E o nome do autor é Rushdoony. Rushdony. Tá? Da editora Monergismo, esse livro. Ele vai dizer: a Bíblia não pode ficar confinada apenas ao aspecto das aulas de educação cristã e nem ao aspecto devocional. Porque na igreja nós temos o aspecto devocional, mas na escola, além do devocional, a Bíblia precisa ser conhecida de maneira acadêmica. Como aquele exemplo do feijão, que vocês viram o Rubens Cartacho falar, aquela descrição científica do feijão que ao final me leva a contemplar a glória de Deus e a glória do Criador. Tá? Então, se você ensina, você tem que perguntar: eu ensino dois mundos diferentes? Vou contar um segredo para vocês então. Numa aula por princípios, você não deveria parar e perguntar assim: qual princípio nós estamos vendo hoje? Sabe o que tinha que acontecer? No final da sua aula, o seu aluno tinha que chegar à conclusão: isso é princípio de soberania. Entendi, captei. É isso que o professor está dizendo o tempo todo. Porque a nossa filosofia parte do raciocínio sobre verdades bíblicas. E também não é qualquer princípio que a criança quiser, né? Não é um bingo de princípios. Cada um vai descobrindo um montão. Não, você preparou uma aula, você raciocinou, você pensou. Ao dar essa aula, você ajudou os alunos a raciocinarem e no final eles vão concluir com você um princípio permeado no conhecimento e a verdade bíblica permeando e ensinada de postura acadêmica. Isso é parte de cosmovisão, que é o contrário dessa prática. Nós temos muito disso no nosso país. Gente, terminei o conteúdo de adição. Agora eu vou ensinar o conteúdo bíblico para vocês. Gente, é uma coisa só. A verdade dos princípios está dentro da adição e está dentro da Bíblia. Você vai mostrar as duas juntas, partindo do raciocínio bíblico. A outra figura que a gente tem, a outra imagem que a gente tem, é mais comum ainda. A gente chama de o enfeite do currículo, ou a cristianização do currículo, ou a cristianização da aula. A Bíblia é só o chocolatinho do cookie, quando ela deveria ser a farinha da massa da bolacha. Ela deveria ser a parte principal, e não só o recheio, e não só o enfeite, não só o adorno. A Bíblia tinha que ser o prato principal e não só a decoração da nossa aula. Então, eu dou a aula toda e depois ponho um versículo no quadro cristianizando a minha aula. E acho que isso é ensinar em cosmovisão bíblica. Essa é outra postura muito comum. Professores novos vão chegar na sua escola, se nunca tiveram contato com a abordagem educacional por princípios, com essa visão. Que é uma escola cristã? É uma escola que lê a Bíblia e depois dá as aulas normais como todas as outras escolas. A Bíblia é só um enfeite. Não vai ser diferente na sua escola se não mudar na sua convicção. E não funciona se você fizer só porque a coordenação e a direção deram uma ordem para você. Na abordagem educacional por princípios, nós nos movemos por autogoverno, não por ordem de direção e coordenação. Se você faz as coisas certas só porque os superiores mandaram, tem alguma coisa errada com a sua cosmovisão. Eu faço certo por causa do princípio do autogoverno. Eu decido fazer como eu devo fazer. Percebe a diferença? Não estou desprezando a obediência à liderança não, gente. Nós temos que se submeter à nossa liderança. Mas essa não pode ser o único motivo de nós nos lançarmos a ensinar a Bíblia dentro de uma perspectiva de cosmovisão cristã. Precisa ser mais do que isso. O desafio para nós é a próxima imagem. E ela é muito significativa. Rosalie Slater, quando ela vai definir a abordagem educacional por princípios, agora eu vou abreviar, tá? Para economizar, vou falar AEP. Quando eu disser AEP, vocês sabem que é a abordagem educacional por princípios. Ela define que a AEP é a Bíblia no coração de cada disciplina do currículo escolar. Ou seja, ao ler a Bíblia, eu encontro elementos que eu vou ensinar academicamente em cada uma das áreas dos componentes curriculares presentes em uma escola.
ou presentes em uma igreja, ou trabalhados em casa. Nós começamos pensando qual é o papel disso que nós ensinamos, do campo que nós ensinamos, da área que nós ensinamos, para que a Bíblia seja o coração do currículo. Muita atenção nisso. A Bíblia ser o coração do currículo não é transformar as nossas aulas em aulas de escola dominical. Ok? Aulas de escola dominical onde as crianças terão? Na igreja. Reunião de grupos pequenos onde as crianças participarão? Na igreja. Na escola, elas terão raciocínio acadêmico com a Bíblia no coração, mas é raciocínio acadêmico. Vamos estudar geografia, vamos, que perspectiva? A geografia é o estudo do palco que o Criador montou, armou para a ação do homem. A Bíblia no coração da minha compreensão da disciplina. Gente, você quer disciplina que mais revela Deus do que matemática, por exemplo? Se alguém disser para você assim, eu não acredito na eternidade, pergunta para ele, vamos estudar matemática? Vamos. Então vamos ver a reta dos números. Uma das primeiras coisas que você estuda. Tem o zero aqui no meio. Aí vem 1, 2, 3, 4. Quando termina? Infinito. Não termina. Por quê? É infinito. Então, como você pode crer no infinito e não pode crer no eterno? E o outro lado da reta? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Quando termina? Não termina. Como é que é isso aí? É infinito. Vai para o outro lado. Como a gente consegue crer num conceito exato, num conceito de infinitude, a gente vai ter dificuldade de lidar com algo que não termina. Algo que não termina. Percebe que há uma postura acadêmica nas verdades de Deus que nós ensinamos, que partem das Escrituras. E se parte das Escrituras, a reação normal na nossa vida vai ser de querer conhecer mais e mais profundamente. Quando o ensino não parte das Escrituras, eu me contento com o médio. Se eu me contento com o médio, me desculpe se a expressão é forte, mas eu tenho uma vida medíocre. Tá? Eu tenho uma vida medíocre, mediana, para baixo de normal. E a Escritura não inspira estudantes com esse espírito. De novo, nós estamos voltando. Qual é a cosmovisão que permeia o nosso ensino? A cosmovisão cristã faz com que eu tenha vontade de estudar. A Bíblia no coração do currículo escolar vai fazer com que eu compreenda o mundo com os olhos de Deus, mas que eu tenha vontade de estudar. Um componente que a gente está introduzindo mais forte agora é a oratória. Ontem, Priscila, minha esposa, deu uma oficina sobre isso. Ela ajuda e prepara as nossas crianças para defender a fé quando elas têm que argumentar. Com pessoas que questionam a nossa fé, que sabem falar sobre a fé, que sabem encontrar elementos, reunir, que sabem articular as ideias cristãs e colocá-las para frente. Essa é a Bíblia no coração do currículo. Eu quero ler para vocês uma definição de cosmovisão. Está no livro Introdução à Cosmovisão Cristã, Edições Vida Nova, o nome está aqui no slide. Há muitos livros sobre cosmovisão, tá? Mas há 3 que vocês precisam ler. Dando nome ao Elefante, de James Sire, editora Monergismo, e um livro de Paul Hibbert, Cosmovisão Cristã, também da Edições Vida Nova. Paul Hibbert vai trabalhar com transformação de cosmovisão. Ele foi um dos grandes antropólogos cristãos deste século e do século passado, um professor americano que escreveu muito sobre isso. Uma pena, nós temos pouca coisa dele ainda em português, são 2 ou 3 livros, mas ele escreve muito sobre a análise de um povo por meio da cultura religiosa. Escreve bastante sobre cosmovisão. Essa definição é bastante completa para nós e cumpre os propósitos do que nós queremos ver aqui. Olha só, a cosmovisão é uma enunciação, uma proclamação, uma profissão, tá? Profissão de professar, das crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada, ou seja, naquilo que nós falamos, contamos, repetimos, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé e dão forma e sentido à totalidade de nossa vida, tanto individual quanto coletiva.
Percebe como ela é importante? E eu queria chamar a sua atenção para a expressão compromisso de fé. Porque você tem compromisso de fé com a sua cosmovisão. Significa que você ainda não se incomodou em descobrir qual é a sua cosmovisão? Você tem um compromisso de fé com algo desconhecido. Você tem um compromisso de fé com alguma coisa que você não conhece. Se você intencionalmente não confronta suas ideias, não confronta seus valores, não confronta suas pressuposições, não confronta suas crenças básicas, você não muda o seu compromisso de fé, que é naturalmente não cristão e antibíblico. Nós precisamos conhecer e levar a sério essa definição de cosmovisão. Não vai ter cosmovisão no Webster. Não? Cosmovisão é um termo recente, não tinha em 1828. Ele é um termo recente da nossa época e a gente não vai encontrar lá. Mas a gente vai encontrar a definição dessas crenças básicas que estão embutidas na nossa vida, que dão forma e dão sentido à nossa totalidade. Você percebe então agora que assuntos como a nossa origem, por que ensinar Deus como Criador é importante? As nossas crenças dão forma e dão sentido à nossa totalidade. Se a origem está errada, se não houve criação e pecado, a solução está errada. Então o Evangelho também não funciona. Se a origem está certa, houve criação e houve queda. Então a solução está correta, eu preciso de salvação. Isso é muito importante. As coisas que nós cremos, nós nos comprometemos com elas. Elas são um compromisso de fé. Elas formatam a nossa vida. Elas vêm de dentro para fora. A sua cosmovisão é melhor exibida quando você não está prestando atenção naquilo que você fala e faz. Você tem transformado a sua cosmovisão? Você conhece sua cosmovisão para transformar? Você trabalha confrontando sua visão de mundo, pensando nisso? Nós temos que olhar também, porque nós estamos trabalhando com educação, a próxima definição é a definição de educação. Olha, eu vou dizer para vocês, essa definição, como professores de AEP, nós devemos saber decor. Tá? Não tenham medo da palavra decorar. Ela, na sua origem, significa uma coisa que é do coração, né? Que está no coração, sem saber decor a definição. Eu estou trabalhando para decorar essa definição, tentando fazer um quadro dela, botando ela em diversos lugares na minha vida. Mas olha só, a criação de uma criança, o educar de uma criança, instruir, formação de boas maneiras. Não é só bom comportamento, a palavra aqui significa maneira de viver, estilo de vida. Tá? Educação compreende toda a série de instruções de disciplina cujo objetivo é, vamos lá, iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar as maneiras e hábitos da juventude, preparando-os para que sejam úteis em suas futuras funções. Ok? Quando você lê aqui, iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar maneiras, vocês lembram de qual texto bíblico? 2 Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada, útil para ensino, correção, instrução, educação na justiça. Percebe? Essa definição está inspirada lá. Próximo slide vai dizer assim para nós. Pode mudar. Dar às crianças boa educação em boas maneiras, nas artes e nas ciências é importante. É parte da definição do Webster ainda. Dar-lhes uma educação religiosa é indispensável. E uma imensa responsabilidade pesa sobre os pais e guardiões que têm a possibilidade de negligenciar essa verdade. Eu não sei se você se percebe assim, mas como pai e como professor de crianças, não é que as outras faixas etárias não são importantes, não. Tá? Os adultos são importantes, os anciãos são importantes, não estamos dizendo que um em detrimento do outro, mas o que acontece com as crianças? Qual é a visão, qual a ideia cristã de criança? Criança não é um ser inocente, bonzinho e criado para
tá? Todo o céu na terra, não. Certo? Criança é pecadora, imatura, tá? Dependente, incoerente, uma série de outras coisas que você pode colocar aí. Quando Jesus diz sejam como criança, ele está dizendo sejam como alguém que não tem que se apegar a não ser a mim. Mas o que você ensina para uma criança marca, não é? A gente tem como pai, agora eu vou virar a chavinha e falar para vocês como pai, o maior trabalho quando chega em casa, a verdade é aquilo que o professor disse. Você pode dizer assim, olha, mas não é assim. Sabe o que eu vou ouvir? Assim, mas a professora, mas o professor disse que é assim. Isso é uma imensa responsabilidade, pesa sobre nós, pais e guardiões. Queria que vocês levassem para casa essa palavra. Você é guardião da palavra de Deus no ensino das crianças que estão debaixo da sua responsabilidade. Guardião é uma palavra forte, não é? Eu sou aquele responsável por proteger. Passa por mim essa imensa responsabilidade. Pastor, pesa no ombro. É para pesar mesmo. Dividir com vocês o peso que eu sinto no meu, vocês já sentem no seu, é para pesar mesmo. É um privilégio, é um santo ministério, é uma alegria, mas é uma responsabilidade. Quando nós vamos pensar em educação, há alguns elementos que nós temos que trazer para o nosso debate, para a nossa reflexão e para a nossa discussão. Alguns deles nós não temos feito com muita frequência. Um deles é a discussão do tema conhecimento. Então, olha só, nós, em termos de cosmovisão, nós precisamos responder a pergunta: qual é a visão da epistemologia cristã? Ou eu tenho que responder, na maneira cristã de ver o mundo, como se aprende e como se ensina. Isso é parte de filosofia de educação, mas é uma parte bastante prática também para a nossa vida. O que é conhecimento? Como é que a gente pensa isso de uma visão cristã? Primeiro, uma percepção clara do que existe, da verdade dos fatos, percepção da conexão e concordância ou discordância de nossas ideias. Só nessa primeira parte da definição do Webster já tem muito assunto para nós. Por quê? Nós não estamos dizendo aqui de conhecimento apenas como percepção de informações, mas é uma informação inquietadora. É uma informação que me faz pensar. É uma informação que me faz perceber a conexão ou desconexão daquilo que eu penso. A coerência ou a incoerência daquilo que eu penso. Daquilo que eu acredito. É confronto. Conhecimento na visão cristã é confronto e consolo ao mesmo tempo. Quando a ideia é consonante, eu consolo meu coração. Quando a ideia é dissonante, eu trago desconforto, confronto. Ok? A segunda coisa que a gente tem aqui é aprendizado e iluminação da mente. O que é que ilumina a mente? Quem é que ilumina a nossa mente? Na visão cristã de mundo, a palavra de Deus. É ela que traz iluminação. Ok. No método dos 4 passos de ensino da AEP, quando nós pensamos em pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar, quem ilumina a nossa pesquisa acadêmica? A palavra de Deus. Vocês já se deram conta que não são 2 pesquisas? Eu faço uma pesquisa acadêmica e depois uma pesquisa bíblica? Não. A Bíblia ilumina a minha pesquisa, que é toda acadêmica. Eu vou à definição de dicionários, eu vou à definição do Webster e eu vou à Bíblia. Aí você pergunta para mim, por onde eu começo? Eu vou responder para você. Se você conhece bem o assunto que você vai ensinar, comece pela Bíblia. Mas se você não conhece bem o assunto que você vai ensinar, conheça as definições básicas desse assunto. Se você dar uma aula sobre sistemas de medida, você não pode procurar esse assunto na Bíblia se você não sabe o que é sistemas de medida.
Então, se você já tem bom conhecimento do assunto, já estudou o assunto, já pesquisou o assunto, você está pronto para ir à Bíblia, que vai iluminar o entendimento que você já adquiriu academicamente e vai integrar a sua pesquisa. Conhecimento é aprendizado e iluminação da mente. E só por último nós temos aqui, conhecimento é habilidade, informação e poder de conhecer. Como cristãos, nós temos um elemento adicional na nossa maneira de conhecer. Qual é esse elemento adicional? Que o ensino não cristão não conta com ela. É a revelação. Então, qualquer outra área de conhecimento trabalha com percepção, trabalha com conhecimento da verdade, trabalha com obter informações, mas não trabalha com revelação. Esse é um aspecto muito importante, porque ele é o primeiro passo para nós não infantilizarmos vocabulário dos nossos alunos e para nós não baixarmos muito as expectativas acadêmicas. Quando nós não percebemos isso, nós baixamos as expectativas acadêmicas porque pensamos, as crianças não são capazes de entender essa verdade teológica ou essa verdade bíblica, elas não são capazes de compreender esse texto da Escritura, como se a compreensão das verdades de Deus dependesse unicamente da mente humana. Então, quando eu sei disso, eu posso oferecer para o meu filho uma Bíblia numa versão que não é tão fácil. De propósito, nosso filho caçula, não devia contar essa história com ele aqui, mas eu vou contar mesmo assim. Nós estamos deixando as crianças no culto conosco algumas vezes. E ele começou a reclamar, falou assim, pai, a minha Bíblia é diferente da Bíblia do pastor. Eu queria uma Bíblia igual à Bíblia do pastor. Então nós vamos comprar uma Bíblia igual à Bíblia do pastor. Numa perspectiva não cristã, eu ia dizer para ele assim, não pode, isso é mais fácil para você entender. Mas numa perspectiva cristã, eu respondo ao anseio desse menino e deixo ele procurar as palavras do dicionário, deixo ele perguntar, deixo ele fazer associação, deixo ele grifar, deixo ele copiar, para ele perceber, tem uma palavra nova, tem uma palavra diferente, tem um linguajar diferente, tem um tom diferente. Porque o ensino na perspectiva cristã é também visto como revelação do Senhor por meio do estudo da sua palavra, por meio do estudo da Bíblia, e não só um exercício mental de conhecimento ou de informação. Tá? Eu quero trabalhar com vocês, pode pular o próximo, passar para o próximo. Alguns passos para vocês saírem daqui dessa sessão temática e dizerem, eu tenho algumas coisas para fazer. Então agora aqui, o tempo que a gente tem é para estabelecer uma tarefa de casa para vocês. E essa tarefa de casa passa por 3 etapas. A primeira etapa é você trabalhar no diagnóstico, e eu tenho algumas perguntas. Ou seja, qual é a minha realidade? Diagnóstico. Tá? Se você não sabe, não tem convicção, bem-vindo ao clube da maioria. Né? Assim você já sabe, confirma o seu diagnóstico. O segundo passo que eu vou propor para vocês é planejamento. Como cosmovisão, a gente não muda com uma decisão, gente, só. Não é? Ia ser tão melhor se eu pudesse fazer uma fila aqui. Então assim, quem quer mudar de cosmovisão? Vem cá, eu vou botar a mão na sua cabeça e vamos falar, muda a cosmovisão, né? Sai cosmovisão anticristã agora, entra, se fosse assim seria muito bom, a gente ia mudar rapidamente muita coisa. Mas não é. É lento. Exige planejamento, não acontece assim, querer não é poder na visão cristã, querer é o primeiro passo, tá? O primeiro de muitos outros que nós temos que dar, então planejamento. E o terceiro e fundamental é execução. Quem não planeja não pode executar, mas quem executa não sabe se alcançou alguma coisa, quem só executa sem planejar. Então a gente planeja e depois executa de acordo com esse plano. Tudo bem? Estão prontos? Estão comigo? Vamos começar? Vamos lá, 1, 2, 3, aperta o cinto, vamos começar. Diagnóstico. Se você não souber
resposta para algumas dessas perguntas, ou se você não sabe como lidar com elas, são as primeiras para você começar a trabalhar. Vamos lá, começamos com o diagnóstico. Primeira pergunta aí. Consulto a Bíblia para decisões e para entender o mundo à minha volta? Quando você tem uma pergunta, quando você tem uma dúvida, quando você tem uma proposta, você consulta a Bíblia? Eu não estou falando de decisões específicas. Presta atenção, e se consultar a Bíblia não é assim, devo vender o meu carro ou não? Devo vender o meu carro ou não é uma consulta bíblica à filosofia de consumir. É uma visita ao texto bíblico aos termos de necessidade e desejo. Entendem o que eu estou dizendo como consultar a Bíblia com as minhas decisões? Eu não estou consultando a Bíblia como Urim e Tumim nesse ponto. Não é? Eu estou consultando a Bíblia como fonte de suprir as pressuposições da minha decisão. Eu tenho decisões a tomar. O que está por trás dessas decisões? O que alimenta essas decisões? Eu consulto a Bíblia para ver se a maneira de pensar, aquilo que está formando os meus argumentos para decidir, são de acordo com a vontade de Deus. Certo? Eu busco, para entender o mundo à minha volta, eu busco as ideias bíblicas. Às vezes, ingenuamente, nós contamos mentiras, né? O mundo vai melhorar. Não vai. Né? Não vai. O reino de Deus vem por meio da nossa ação, transforma e melhora a vida de indivíduos. Mas o mundo inteiro não vai melhorar. Vai caminhar para a destruição, para a redenção gloriosa de Deus no final, na consumação da sua história providencial. Percebe isso? Como que nós podemos melhorar a comunidade à nossa volta, nós podemos melhorar os que recebem o reino de Deus, mas melhorar a vida da perspectiva do reino de Deus, isso significa fugir de gente que quer me prender, porque eu professo a fé cristã. Mas eu tenho a salvação em Jesus, eu tenho uma perspectiva eterna, ela é muito melhor do que qualquer coisa que está à minha volta. Percebe isso? Eu consulto a palavra de Deus para ver as questões que estão à minha volta. Se a gente não faz isso, a gente não tem discernimento. A gente engole mentiras do jornalismo, a gente engole falsos ensinos, e isso vai moldando, lembra lá o que é cosmovisão? Moldam nosso compromisso de fé, moldam nossa maneira de viver. A segunda pergunta que a gente tem aí é: busco ler e conhecer mais e mais as Escrituras como forma de ver o mundo com os olhos de Deus? Eu sou um leitor ávido da palavra de Deus. Eu sei me localizar nela, eu entendo o que ela significou no primeiro momento. Eu fiz a linha do tempo de como a leitura das Escrituras transformou pessoas e nações e como a ausência da leitura das Escrituras deturpou e amaldiçoou algumas nações. Eu me preocupo com isso, tá? A próxima pergunta que a gente tem é de diagnóstico. Ao preparar aulas ou ao pensar sobre minha instituição, eu busco entendimento bíblico sobre o assunto? Se eu perguntasse para você assim, qual a escola que você quer ter? Você me responderia com base no quê? Você busca entendimento bíblico para responder qual a escola que eu gostaria de ter? Qual a igreja que eu gostaria de ter? Qual a família que eu gostaria de ter? Isso é parte do nosso diagnóstico de cosmovisão. A próxima pergunta diz o seguinte: ao me deparar com livros didáticos e sistemas de ensino, vejo com facilidade o que não é bíblico? Ou a neutralidade ainda domina o meu coração? Diria para vocês, a ingenuidade da neutralidade. Nas pequenas coisas, você percebe quem são os autores dos trechos, dos textos que compõem os livros que você recomenda? Você estuda quem são eles? Você tem ideia do que essa gente fomenta, prega, ensina? Você sabe quem criou com qual propósito, criou com qual suporte? Qual é a coisa que moveu essa pessoa a fazer esse material? Isso é o segundo passo. Primeiro, você identifica verdades não bíblicas ou não?
Do jeito que está ali, passa por você, você mistura isso com um princípio e com um versículo e põe no seu plano e ministra a sua aula. Isso é um diagnóstico. Se você faz isso, você vai precisar planejar a sua desintoxicação de cosmovisão. Sabe como é? Beber muita água viva da palavra de Deus, certo? Muita mesmo, em galões de 20 litros, para desintoxicar e tirar toda essa coisa não cristã que é embutida em nós. Você vai descobrir muito mais perguntas. Eu queria desafiar vocês, quando voltarem para casa, responderem honestamente essas 4. Se você tem um bom amigo, alguém que você confia para abrir o seu coração, faça isso com uma outra pessoa. Confessa, professa, externa isso para outra pessoa, para ela poder escutar e ajudar você. Consulta a Bíblia para decisões de entender o mundo. Busco ler e conhecer mais as Escrituras para ver o mundo com os olhos de Deus. Preparo minhas aulas buscando entendimento bíblico. Analiso o material que chega na minha mão, os textos de internet, os sites que me recomendam. Mas, pastor, eu não encontrei um texto cristão sobre o assunto que eu vou ensinar. Você já sabe a minha resposta, não sabe? Qual vai ser? Escreva um texto cristão sobre o assunto que você vai ensinar. Produza um texto cristão sobre o assunto que você vai ensinar. Elabore, faça uma pesquisa, um texto cristão sobre esse assunto que você deve ensinar. A segunda parte que a gente tem que pensar é uma parte de planejamento. Certo? E planejamento responde a pergunta: o que fazer para mudar? Então, feito o diagnóstico, você já sabe de quais respostas específicas você precisa. Você já entende quais posturas você tem que trabalhar. Então, agora vamos sugerir algumas atividades para vocês. A primeira é autoconfrontação com as Escrituras. E aqui nós estamos falando de um upgrade no nosso devocional. Estamos pensando num tempo de devocional, não só de leitura da Bíblia, mas estamos pensando num tempo planejado de devocional, no qual eu vou fazer registros evidenciando como a Escritura confrontou minha mente e meu coração naquele dia. Como ela confirmou minhas convicções naquele momento. E a gente não faz isso se não planejar. Precisa estar na agenda. Não pode ser só baseado na intuição e no sentimento. Não pode ser só quando eu tenho vontade. Não pode ser só quando me é conveniente. Eu preciso incluir isso na minha agenda como professor, como diretor, como coordenador, como pastor, como pai. Eu preciso que isso esteja lá. Um tempo de qualidade e de consciente autoconfrontação do meu coração com as Escrituras, da minha mente com as Escrituras. Não há renovação de mente sem isso, irmãos. Não tem como mudar a mente sem isso. Não vai acontecer. Então, primeira coisa, planejar um tempo de qualidade. Eu vou fazer isso com literatura. O meu primeiro desafio para você é, nesse primeiro momento, se você ainda não faz isso, você usar uma única literatura, que é a Palavra de Deus, a Bíblia. Acostumar-se a passar tempo a sós com ela, você e a Palavra de Deus. Depois, se você quiser se aprofundar, você vai procurar outras ajudas, mas ter um tempo só. Quando eu fui para o seminário, já tem algum tempo, tá? Não tinha computador ainda, certo? Que a gente podia pegar um app de Bíblia e imprimir um texto. Então a gente tinha que fazer xerox, tá? O professor de pregação, ele gostava que a gente fizesse xerox das páginas e com corretivo a gente apagava o número dos capítulos e versículos e fazia novas cópias. Quando a gente ia ler aquele texto, ele estava limpo de qualquer opinião de editor, de comentarista, de qualquer coisa. E aí a gente tinha que oferecer para ele uma compreensão pessoal de como as ideias daquele texto eram organizadas. E mostrar isso para ele num gráfico e num diagrama. Como isso me ajudou? Porque a gente vai às vezes muito, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já sei, o Senhor é o meu pastor. Mas quando você começa a pensar só você e a palavra de Deus, você fala, puxa, mas pastor tinha vara tinha uns pregos do lado, né?
E ele tinha um cajado. Por mais que o cajado fosse um instrumento de salvação, não devia ser muito agradável puxar uma ovelha do buraco com um cajado, né? Não tinha almofadinha no cajado, né? Não tinha proteção, não tinha roldana, não era elétrico, certo? Não tinha jeito. Então, tempo de pensar, ruminar ideias, mastigar ideias. Você sabe, não é biologicamente, se você já frequentou consultório de um nutricionista, o que você ouve? Qual é um dos conselhos que você ouve logo de cara? Coma devagar. A médica falou para a amiga da minha filha esses dias: põe a comida na boca, põe o garfo no prato e põe as mãozinhas na mesa e mastigue. Eu sei, gente, a nossa vida não tem tempo para tudo isso. Mas é isso que ele tinha que fazer com a palavra de Deus, sabe? Colocar a palavra de Deus no coração, ruminar a palavra de Deus, colocar as mãozinhas na mesa e deixar essa palavra entrar no nosso coração. Vou dar um segredo para vocês. A palavra meditar em hebraico, quando fala lá, medita nela dia e noite, Salmo 1, 2, e quando Moisés fala para Josué, medita na lei de Deus, meditar em hebraico é a mesma palavra para sussurrar. Então, meditar naquele contexto é repetir a palavra de Deus muitas vezes durante o dia. Você fez seu devocional, você leu, passou o tempo com a palavra, repete a palavra. Repete para quem você encontra, repete para os seus da sua casa, repete mandando um áudio de WhatsApp. Vamos usar a rede social para dar uma melhor aí na nossa comunicação bíblica. Sussurra a palavra de Deus, tá? Usa os sentidos para falar da palavra de Deus. Tem um livro chamado Deleitando-se na Palavra. Ele é muito bom para incentivar a gente nesses momentos de usar a palavra de Deus como um momento de relacionamento com Ele mesmo. Você lembra do autor? Kate Ferry. Kate Ferry, Deleitando-se na Palavra. Indicação da nossa irmã aqui sobre essa coisa de vida devocional. Não é? Deuteronômio, vocês devem dizer isso muitas vezes para pais na escola. Diz que a gente deve ensinar a palavra de Deus como? Assentada, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Tem melhor áudio para o seu carro do que a palavra de Deus? Tenho ouvido esses dias o Evangelho na versão da mensagem. Não é? A mensagem é divertida. Não é? Ela não fala assim, seus hipócritas, ela fala assim, vocês que não têm vergonha na cara. Ela troca algumas expressões. Não é? E que riqueza ficar escutando a palavra de Deus, ouvir uma outra forma de dizer o mesmo versículo para enriquecer a nossa vida e o nosso coração. Outra coisa importante, tempo de estudo pessoal com programas de leitura formadoras de cosmovisão. Me comprometo com vocês a colocar, junto com a apresentação na biblioteca da ESEP, uma bibliografia de livros que você não pode deixar de ler. Senão eu vou falar aqui, vocês vão ficar todos desesperados para anotar, mas eu vou colocar lá. Há alguns livros que o professor cristão tem que ler. Posso dar uns exemplos para vocês. Quem governa a escola, governa o mundo, porque as crianças precisam de educação cristã, e alguns outros que vão sendo formadores de ideias que nutrem a nossa cosmovisão. Vou colocar lá uma bibliografia e você deve planejar ler. O número 1, que fica fácil vocês decorarem, tá? O livro número 1, já falei da Bíblia, então não vai ser a Bíblia. Livro acadêmico número 1 é Renovando a Mente do Educador, de Elizabeth Hillmans. E já advirto para você, não lê uma única vez. Tá? Eu li esse livro mais ou menos umas 5 vezes. Não é porque eu sou aqui aluno aplicado, não. Eu li porque eu tinha que editar o livro. Mas foi o livro que eu mais demorei para editar. Vou contar para vocês por quê. Comecei a ler e Deus começou a falar comigo. E eu comecei a ser quebrantado por Deus. Aí eu esquecia de ver os erros. Quando eu chegava lá na frente, eu dizia assim, puxa, eu preciso voltar. Eu tenho que começar a editar. Então eu voltava. Aí eu começava a ler o que eu já tinha lido. E Deus começava a falar comigo de novo, outra coisa. E eu me empolgava outra vez. E quando eu chegava lá na frente, eu esquecia de novo, voltava. E eu li muitas vezes. Mas por quê? Aquelas coisas iam trabalhando o meu coração e a minha mente. Iam falando comigo. Comece por ele. Renovando a Mente do Educador é o fósforo inicial para acender o fogo da inconformidade no seu coração.
Se você quer ir um pouco mais fundo, dê a oportunidade da gente confrontar você no curso EAD. Tá? O convite para fazer o EAD do Renovando a Mente é para você ser confrontado mesmo, como o livro confrontou a gente e as nossas questões de cosmovisão. Tá? Próximo tempo que a gente precisa ter, próxima atividade que a gente precisa fazer é renovar a mente como educador, escrever a filosofia de educação. Você sabe responder o que você pensa sobre educação, o que você pensa sobre aluno, o que você pensa sobre professor, o que você pensa sobre escola, o que você pensa sobre currículo, numa perspectiva bíblica? Você precisa saber. E vou dizer para você precisa escrever isso. A fala e a escrita, elas têm uma função em comum, que é organizar o pensamento. Como pastor, eu prego para mim mesmo muitas vezes. Sabe para quê? Para ensaiar. Mas ensaiar porque aquilo vai ficando mais claro na minha cabeça, no meu coração. Você pode falar, escrever, falar em voz alta, compartilhar. Mas você, como professor cristão, precisa estar pronto para dizer: eu ensino assim por causa de... Tananã, tananã, tananã. Tem que pôr no planejamento, você precisa planejar isso na sua vida. Próxima coisa que a gente tem que fazer: conhecer a fundamentação bíblica da disciplina que você ensina. Aqui o pessoal do Fundi 1 tem um desafio quadruplicado ou quintuplicado. Por quê? Eles ensinam muitas disciplinas, vocês ensinam várias disciplinas. Então vocês precisam conhecer a fundamentação cristã e bíblica de várias dessas disciplinas. E graças a Deus agora você não tem que começar do zero, porque o livro do Paul Gerry, Fundamentos do Currículo Escolar, já dá uma iniciação para você. Já tem ali um resumo, um lugar de onde você vai começar. Como Deus vê, qual o papel dessa disciplina. Tem um gráfico lá nesse livro muito interessante, porque ele vai dizer assim para nós: a gramática, a ortografia, a fonética são dadas para aprendermos a ler a palavra. A matemática mostra o nosso raciocínio para entender a palavra. A educação física prepara o vaso que vai receber a palavra. Então, ele tem uma visão integradora e cristã das disciplinas acadêmicas na visão cristã. Você, como professor, precisa conhecer a fundamentação bíblica das disciplinas que você ensina. A outra coisa para o seu planejamento, a próxima, é analisar o preço de moldar essas escrituras e decidir se você quer pagar o preço. Isso precisa colocar no planejamento, por quê? Você deve pensar, mas por que planejar isso? Porque você precisa de tempo para fazer isso. A análise do preço não pode ser uma coisa emocional, não pode ser uma coisa impulsiva, não pode ser uma coisa de momento. Você tem que fazer um gráfico T. Vocês conhecem o gráfico T? O gráfico T é um T bem grande que você usa para comparar coisas. Então você vai colocar de um lado não pagar o preço, no outro você vai colocar pagar o preço e destrinche cada um, olhe para os dois e ore e tome uma decisão. Ah, pastor, eu já trabalho numa escola cristã por princípios, então eu já paguei o preço. Não, não pagou. Você precisa pensar em me envolver como profissional numa escola de AEP. Eu quero pagar o preço de estar nessa instituição. Eu quero pagar o preço de tempo, de desgaste, de energia, de chamado, de rendição, de luta, de embate, algumas vezes de não reconhecimento. Eu estou disposto a fazer tudo isso? Preciso de planejar para colocar na minha vida uma análise de tempo, se eu quero, se eu vou fazer isso, se eu entendo qual é esse preço e se eu estou disposto a pagá-lo. Se eu estou disposto a pagá-lo, farei isso com alegria. Isso se tornará parte do meu compromisso de fé e vai transformar o meu dia a dia, ainda que ele seja muito difícil e desafiador. Perceber isso, gente, é muito importante. Ter uma convicção, um compromisso de fé quando a gente vai ensinar, não significa que você vai chegar lá e tudo vai funcionar às mil maravilhas. Significa enfrentar, seja qual a realidade for, aquilo que foi colocado para você nisso. Nós temos olhado agora para os nossos irmãos professores
que Deus tem colocado em escolas públicas. Como nós podemos apoiar esses irmãos a serem cristãos e a influenciarem num ambiente que não é um ambiente de AEP? É um outro preço. Mas você que está no ambiente de AEP também tem um preço a pagar. Quero terminar essa palavra com vocês. Nós temos 15 minutos. E eu queria trabalhar nesse restante do tempo a execução. Programas práticos para vocês. São 6 passos práticos que nós queremos fazer. Pode mudar. E os passos são... Eu vou de baixo para cima. Então pode colocar todos, por favor. Isto. De baixo para cima. Escrever sua fundamentação da disciplina. Lá eu disse que vocês têm que planejar tempo para entender. Aqui precisa escrever. A fundamentação inclui por que estudar, como os princípios são aplicados a essa disciplina, inclui a linha do tempo dessa disciplina. Não nos ensina geografia, é quando a geografia começou a ser estudada, quando ela foi misturada com história e estudos sociais, quando ela voltou a ser geografia sozinha, entender todo esse processo dentro do contexto que você ensina. Tá? Solicitar a liderança da escola para dar tempo em reuniões de planejamento para discussão de temas pertinentes à abordagem educacional por princípios. Há algum tempo de planejamento, de trabalho pedagógico que nós podemos transformar e usar para isso, para pesquisa da fundamentação da nossa disciplina, para aprimoramento dos nossos hábitos de estudo como professor de AEP, a gente precisa fazer isso. Outra coisa, elaborar um programa pessoal de leitura. Não precisa levantar a mão, mas eu vou perguntar. Quantos aqui tem um alvo semestral de leitura? Eu quero ler pelo menos um livro por semestre. Eu quero ler 2 livros por semestre. Quantos tem? Elaborar o programa é não só botar a quantidade, mas esse ano eu vou ler este e estes livros. E vou encontrar um tempo para isso e vou investir um tempo nisso. Fazendo um curso agora de educação cristã na internet, uma das atividades que a gente tem para fazer em grupo é gravar a leitura de um capítulo do livro em voz alta e compartilhar. Assim, todo o grupo vai escutar todo o livro, lido cada capítulo por uma voz diferente. E a gente grava, e esse capítulo é postado num canal da internet chamado SoundCloud. Você tem também o aplicativo. E durante o curso nós vamos ler assim 3, 4 livros juntos. Agora... é um que eu não estou gostando muito não, que é o Ateneu, né? Mas depois a gente vai para um outro que é as Crônicas de Nárnia. Mas haja gente para ler todas as Crônicas de Nárnia e gravar esses capítulos ali no grupo que a gente está estudando junto, essas questões de literatura e educação. E Deus vai dando para vocês ideias de como lista de livros, lista de leitura, programas de leitura podem ser colocados, trabalhados na sua vida pessoal. Tá? Tem um que é propaganda e o último é que eu vou investir a maior parte do nosso tempo. Um que é matricular-se nos cursos de EAD da associação da ECEP. Vocês já entenderam bem como isso funciona? Nós temos 4 cursos de certificação. O que nós queremos? Certificar professores em cada escola. Qual a responsabilidade desses professores? Que eles certifiquem os que forem chegando depois. Então, se cada escola tem 2, 3, 4 professores passando pelo programa de certificação, esses professores vão discipular os outros que já estão ou que vão chegar na escola. Então, o desafio é, pensem que daqui a 4 anos, se nós temos pelo menos 2 ou 3 em cada escola passando por esse programa de certificação, quanto mais de AEP nós vamos ter caminhado no nosso país. Sabe o que acontece? Quando vocês veem um evento como esse, é muito bom a gente ter contato pessoal. A gente se inspira, a gente tem testemunho, a gente conversa, a gente troca ideias e a gente precisa disso. Mas lá no EAD, nós vamos ler cada linha que você escreveu. Né? E vamos ler mesmo. E vamos escrever para você, olha, eu acho que aqui nesse ponto você precisa melhorar. Olha, eu acho que aqui está muito bom, mas nesse lugar... irmão, você precisa converter sua mente. E nós vamos trabalhando.
No curso 3, uma das tarefas é elaborar um programa de leitura de clássicos e biografias. Que é muito legal, né? Falar assim, a gente usa ferramenta de AEP, clássicos e biografias. Se eu fosse seu aluno quando eu era criança, e você dissesse isso para mim, sabe o que ia acontecer? Eu ia levantar a mão, ia perguntar assim para você, que legal, professor, vamos ler sim. Quais você já leu? Não é? E aí tem aquele grilinho, né? Cri, 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 que vai tocar na sua cabeça, no seu coração. Então, a gente vai experimentando essas coisas. Por último, eu queria enfatizar para vocês que cosmovisão educacional, na visão da nossa abordagem, inclui a incorporação de 2 métodos. E não só para preparar aulas. Eu queria que vocês expandissem isso comigo hoje de manhã. O método dos 4 passos e o método do fichário não está restrito à sala de aula. Ele precisa tomar conta da nossa vida. Então, quando eu coloquei aqui para vocês, acostumar-se a fazer os 4 passos no seu estudo bíblico pessoal. Só estou dando para você um passo de como você usa isso. O coração do estudo da educação por princípios, o coração do método, quando a gente vai estudar a metodologia da educação por princípios, essas 2 coisas são as fundamentais. É o método dos 4 passos e o método do fichário. O fichário não é ferramenta apenas, ele é ferramenta e método. Quando eu comecei a lidar com a educação por princípios, Ana Beatriz definiu o fichário para mim de uma maneira que eu nunca mais esqueci. Ele diz, o fichário é a escrita da história do conhecimento que você e seu aluno adquirem, que você e seu aluno obtêm. É o registro de como eu vou conhecendo passo a passo. Eu fazia com os meninos em casa o livrão dos 7 princípios. O livrão era um sulfitão, cada um deles semestralmente ia desenhando como entendia os 7 princípios. Eu fui dar uma palestra, levei o livrão comigo, a transportadora perdeu o meu livrão, né? Então agora eu aprendi que eu levo fotos e não levo os objetos mais, eles ficam em casa. Mas registros que vão permeando a nossa vida de como a gente vai registrando o conhecimento. Vocês percebem que isso não é método de aula? O método dos 4 passos não é uma maneira para você preparar aulas. O resultado é você preparar aulas baseado nisso. Mas é um método para você aprender a estudar. É um método para tornar você pesquisador. Tanto no âmbito coletivo, escolar, quanto no âmbito pessoal. Você já pensou assim, em cada texto bíblico que você for estudar, você pesquisar a origem da palavra, o uso da palavra? Aquela Bíblia de estudo das palavras-chave da CPAD, é a tradução do Strong's que vocês veem, não é, falado em muitos lugares, em muita literatura, recomendado em muita literatura por aí. E ele traz um pouquinho da nuance que as palavras bíblicas vão tendo. Nós não podemos reclamar mais. Em português existe material que estuda as palavras bíblicas e você não precisa saber grego e hebraico para isso. Mesmo quem não sabe grego e hebraico já tem a possibilidade de pesquisar. Já pensou nisso? Pesquiso, raciocino o texto, relaciono, aplico a minha vida, registro. Boa viagem, bom voo para vocês. Registro e vou moldando a minha maneira de conhecer, levando essa metodologia, esse método que é tão precioso para nós, e registro. Olha, você pode registrar. Lá na Bolívia, no treinamento da Escola Cristo Rei, eu ensinei o gesto dos 4 passos e eu falei registrar. Alguém perguntou para mim, não pode ser registrar? Não é? Ou então, registrar? Não é? Falei, pode, adulto pode ser registrar ou pode ser registrar. O importante é colocar o hábito de elaborar um registro permanente. Isso que é o registrar, gravar de forma permanente conhecimento que nós vamos obtendo. Transformar isso num estilo de vida, em termos de aquisição de conhecimento e pensamento, e não apenas num recurso de preparo de aula. É mais do que isso. Se for mais do que isso,
quando chegar a hora de preparar um documento para a sua coordenação, vai ser menos penoso, né? Vai ser menos chato, porque você se acostumou, você incorporou o método no moldar da sua maneira de ver o mundo. Pergunta para terminar esse tempo nosso aqui é a seguinte: estou disposto a fazer isso? E eu queria deixar com você o desafio. Pois se você voltasse nesses slides e pensasse no seu diagnóstico, no planejamento e na execução. Isso aqui são só ideias, você vai achar outras. E quantas mais você achar, compartilhe conosco, para transformar e moldar a sua cosmovisão. Nós não oramos para começar, mas eu queria orar para terminar. Curva sua cabeça e ore comigo nesse momento. Como é precioso, Senhor, ter a palavra disponível. E como aqui no nosso país nós temos riqueza de palavra. Temos a Bíblia em tantas versões, em papel, eletrônica, em versões diferentes. Temos muita coisa à nossa disposição. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a aproveitar essa riqueza que o Senhor disponibilizou para nós. Eu queria pedir que o Espírito Santo do Senhor agisse no nosso coração hoje, aplicando essa palavra, começando em mim, que nós transformemos cada dia a nossa cosmovisão, por meio de reflexão, por meio de pensamento, por meio de tempo de qualidade de estudo, como nós aprendemos com a abordagem educacional por princípios. Que o Senhor também nos ajude no restante das nossas atividades, pensando, conversando, edificando uns aos outros com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe o restante do seu workshop.